Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Parashá 3, Lech Lechá, vai por ti. Torá Parashá, porção da Torá, Sefer Bereshit, livro de Gênesis, 12, capítulo 12, verso ou versículo 1 ao capítulo 17, verso 27. A Haftará, a porção dos profetas, Sefer Yeshayahu, livro de Isaías, 40, 27 a 41, 16. E a Brit Hadashah, né, que é a aliança consertada, a aliança renovada, o Sefer Romiá, né, o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 19 ao capítulo 5, versículo 6. Repetindo, né, vamos abrir agora as nossas escrituras na Torá Parashá, na porção da Torá Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1 em diante. 12, 1. Gênesis 12, 1. Né? E aí, aqui nós vamos dar alguns destaques. Né? Avraham em Mitzraim, Avraham e Lot separam-se. Né? Yarro promete a Avram a eles Canaã, a guerra de 4 Melechim contra 5 Melechim, né? Lot é levado cativo, né? Malquisedeque, né? Malquisedeque abençoa Avram, né? Elohim anima a Avram, até então não era Avraham, né? E sim Avram. Ele promete um Ben, né? Um filho, certo? Aqui fala sobre Brit Milá, né? A circuncisão, né? Yarro entra em Brit com Avram, com Sarai e Hagar. Elohim muda o nome de Avram, né, para Avraham. O nascimento de Ismael, né, conhecido no Brasil por Ismael. Na Brit Milá, circuncisão, não é? E a prática Brit Milá, né? Ou seja, a prática da circuncisão, não é? Então, vamos dar alguns destaques. Vamos começar com o Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 12, verso 8, não é? Verso 8, se não leiamos. E mudou-se dali para uma montanha, né? Para um Har, a leste de Bet-El, e instalou sua tenda, tendo Bet-El ao ocidente e aí ao oriente, e lá ele construiu um altar para Yarro, e invocou o nome de Yarro. Observe, né? Quando ele construiu o altar, não é? Observem, ele invocou o nome de Yarro, não é? Vamos ver agora o Sefer Bereshit, livro de Gênesis 13, 4, não é? Rumo ao local de altar, onde primeiro ele tinha ali erigido, e ali Avram invocou novamente o nome de Yarro, né? Ele voltou para o local onde anterior, e lá no altar, né, está em Bereshit, livro de Gênesis, né, 12, 4. Né? E agora vamos para o Sefer, aliás, 13, 4. Sefer Bereshit 13, 18. Né? Se não leiamos. Né? Então Avram removeu sua tenda e veio habitar na planície de Manré, que situa-se em Hebron, e construiu lá um altar a Yarro. Amém? Vamos ver aqui o capítulo 14, versos 17 a 24, né? Melquisedeque abençoa Avram, né? Até então era Avram. Do 17 ao 24, não leamos. E o Meler de Sedom
saiu para o conhecer, depois do seu retorno ao massacre de Resdar Laomer e dos Melerrim, que estavam com ele no vale de Xaver, que é o vale do Meler, o vale do rei, e Malquisedeque, né, Meler, Hassalom, tirou Lerem, né, pão e vinho, e ele era o Corrém do El Eliom. E ele o abençoou e disse: bendito seja Avram, né, de El Eliom, né, do Elohim Altíssimo, do El Altíssimo, possuidor do Chamaim e da Eretz, dos céus e da terra. E bendito Baruch, né, seja El Eliom, né, Baruch atah El Eliom, bendito seja o Altíssimo, que entregou seus inimigos em tuas mãos, e ele pagou o macer de tudo. Certo? Verso 21, e o Meler de Sedom disse a Avram: dá-me as pessoas e leva os bens para ti mesmo. E Avram disse ao Meler de Sedom: eu ergui para cima a minha mão para Iarro, El Eliom, o possuidor do Chamaim e da Eretz, do que eu não levarei de ti um fio, ou até mesmo um lathet, né, de sandália, né, para que eu não leve nada que é teu, para que não venhas dizer que eu fiz Avram rico. Exclua o que os mancebos comeram e a porção dos homens que foram comigo, Ané, Escol, Manré, e os deixe levar suas porções. Certo? Aqui a gente vê que Elohim anima Avram e lhe promete um Ben, um filho, né? Elohim anima Avram e lhe promete um Ben, nos versos 4 a 9, né? Do capítulo 15, né? Sefer Bereshit, livro de Gênesis 15, 4 a 9. E veja Devar e Arro, né? A palavra de Arro veio a ele dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que sairá das tuas próprias entranhas será teu herdeiro. E ele com E maiúsculo, o trouxe do estrangeiro e disse: olhe agora para os Chamaim e conte as Kohavim, as estrelas, se tu fores capaz de enumerá-las. E ele disse-lhe: assim será a tua zera, a tua semente. E ele creu na Devar e Arro, na palavra de Arro, e ele imputou isto para Avram como Tzadaká. E ele disse: eu sou o Iarro, que te trouxe de Ur dos Haldeus, para dar-te esta Eretz, para ser tua herança. Então ele disse: soberano Iarro, como eu saberei que eu a herdarei? E ele, né, com E maiúsculo, disse-lhe: toma uma vaca de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um cordeiro de 3 anos, e uma rola e um pombo jovem. Né? Aqui nós vemos que Iarro entra em Brit, né, com Avram, né? Sefer Bereshit, né, livro de Gênesis 15, do 10 ao 21. E ele tomou para ele todos esses e os dividiu ao meio, e pôs cada pedaço um contra o outro, mas os pássaros ele não dividiu. E quando as aves desceram sobre os cadáveres, Avram as afugentou. E quando o sol estava declinado, um sono profundo caiu sobre Avram, e ele viu como um horror de grande escuridão que caía sobre ele. E ele disse a Avram: conheça com certeza que tua zera serão Goim, né, ou Gerim, estrangeiros, né, uma eles que não é deles, e os servirão a este e os afligirão por 400 anos. E também essa nação da qual eles servirão, eu a julgarei, e posteriormente devem eles sair com grande abastança. Verso 15. E tu irás para teus avós, para teus pais, em Shalom, em paz, tu serás sepultado numa idade de tove velhice, quer dizer, de boa velhice. Né? Mas na 4ª geração eles entrarão aqui novamente, porque a iniquidade dos amoritas não chegou, contudo, a se completar ainda no topo. E veio a ocorrer que quando o sol se pôs e estava escuro, viu um braseiro fumegante e uma candeia ardente que passou entre aqueles cadáveres. No mesmo dia, Iarro fez uma brite com Avram, dizendo: a tua zera
a tua semente eu tenho dado esta Eretz, desde o rio de Mitzraim, né, ao grande rio, o rio Eufrates, a Eretz dos Quenites, e dos Quenizites, e dos Cademonites, e dos Hitites, e dos Perizites, e dos Refaim, e dos Amorites, e dos Cananites, e dos Girgashites, e dos Vevusites, né? Aqui fala sobre Sara e Agar, né? Ou Hagar, né? Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 16, versos 6 em diante, né? Se não leiamos. Porém, Avram disse a Saraí: vê, tua criada está em tua mão, faça a ela como te apraz. E quando Saraí tratou-a severamente, esta fugiu dela. E o Malar Iarro achou-a numa fonte de Mai, no deserto, numa fonte do Deré, né, rumo a Shur. E ele disse: Hagar, criada de Sarai, de onde tu vieste e aonde tu irás? E ela respondeu dizendo: eu fugi da minha patroa Sarai, né? E o Malar Iarro, né, o anjo de Iarro, né, que representa, né, Yahushua HaMashiach, né? Vamos já falar sobre isso. Lhe disse: volta, né, o Malar Iarro falou: volta para a tua patroa e te submeta sobre suas mãos. E o Malar Iarro disse para ela: eu multiplicarei a tua zera grandemente, que não poderá ser contada quanto a multidão. E o Malar Iarro disse para ela: veja, tu estás gestante com uma criança e conceberás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, né? Quer dizer, Ismael, porque Iarro tem ouvido a tua oração. Ele será um homem bravio, a mão dele será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele, e ele morará na presença de todos os seus ahim, de todos os seus irmãos. Então, a gente vê que Ismael, né, que é Ismael, pai da nação árabe, né, que é um povo abençoado porque eles são provenientes de Abraham, né, o pai da fé, o pai da família, né, o nosso patriarca, né, o Abraham. E o nome Ismael, né, que é Ish, né, vem na palavra homem, né, homem de Elohim, amém? Homem de Elohim. Sefer Bereshit, né, livro de Gênesis, capítulo 16, versos 13 a 16, se não leamos. E ela invocou o nome de Iarro, que falou: tu és El Roi, né? Pois ela disse: eu destarte aqui olhei para aquele que me vê. Então o poço foi chamado Ber Lechai Roi, e fica entre Kadesh e Bered. O nascimento de Ismael, né? Conhecido no Ocidente, né, mais especificamente aqui no Brasil, como Ismael, né? Verso 15 e 16 do capítulo 16, se não leamos. E Hagar, né, Agar, no Brasil, no Ocidente, concebeu um filho a Avraham, ou Avram, né? E Avram chamou o nome do seu filho, que Agar concebeu, Ismael. E Avram tinha 86 anos quando Hagar, né, concebeu Ismael para Avram, né? Ele foi abençoado com 86 anos, né? O Abrão, né? Conhecido aqui no Ocidente, no Brasil, mais especificamente como Abrão. É o nome, aqui Elohim muda o nome de Avram, certo? Para Avraham, né? Então vamos ver aqui o Sefer Bereshit, livro de Gênesis 16, 9 a 22. Elohim disse a Avraham: tu guardarás minha brite, minha aliança, então tu e tua zera depois de ti em tuas gerações. Esta é a minha brite que tu guardarás entre mim e tua zera. Depois de toda criança, macho, no meio de ti entrará em Brit Milá, né? A circuncisão, certo? E tu executarás Brit Milá na carne do seu prepúcio, e será um sinal da brita entre mim e ti.
E aquele que é de 8 dias se tornará, né, a fazer Brit Milá entre vós, né? Toda criança macho em suas gerações, aquele que é nascido em Beit, em casa, ou foi aquele que foi comprador com o dinheiro de qualquer goi, qualquer guer, qualquer estrangeiro, né? Rabeito Israel, que não é da tua zera, da tua semente, né? É o estrangeiro também que está dentro da porta. Aquele que for nascido em tua Beit, em tua casa, e aquele que for comprador com teu dinheiro, deve entrar em Brit Milá, e minha Brit estará em tua carne por uma Brit perpétua. Ou seja, Leolam Vaed, né? Já vamos falar sobre isso. E a criança macho incircuncisa, cuja carne de seu prepúcio não estiver circuncidada, sendo assim, será eliminada do seu povo, porque quebrou a minha Brit, quebrou a minha aliança. É a importância desse mitzvah, né? Desse mandamento. E Elohim disse a Avram, no tocante a Sarai, tua esposa, tu não chamarás o nome dela Sarai, mas Sara, né? Será o seu Hashem, o seu nome, e eu a abençoarei, não é? Eu com E maiúsculo, é o eterno, e te darei um Ben, um filho, também através dela, e eu a abençoarei, e ela será uma imã das nações, a mãe das nações, e os melerrim dos povos descenderão dela. Então Avram prostrou-se sobre sua face e sorriu e disse em seu coração, em seu leve, uma criança nascerá, e este que tem 100 anos, né? É uma pergunta, né? E como quem não acreditasse, né? Que com quase 100 anos, né? Gerar um filho, né? E deve Sara, que tem 90 anos, conceber? E Avraham disse a Elohim, né? Tomara que Ismael possa viver diante de ti. Elohim disse, Sara, tua esposa, te conceberá um Ben, um filho realmente, e tu chamarás o seu nome, né? Yitzhak, né? Que quer dizer risada, né? Yitzhak, é Isaac, né? Em português. E eu estabelecerei minha Brit, minha aliança com ele, por uma Brit perpétua, né? Uma aliança perpétua, ou seja, Leolam Vaed, por toda a eternidade, né? E com uma zera dele, depois dele. E quando Ismael, e quanto a Ismael, né? Vírgula, eu tenho te escutado, vê, eu o tenho abençoado, e o farei fecundo, e multiplicarei excedentemente, 12 príncipes devem nascer dele, proceder, e eu lhe farei uma grande nação, porém minha Brit, minha aliança, eu estabelecerei com Yitzhak, né? Que Sara te conceberá a este tempo determinado no próximo ano. E ele cessou de falar com ele, e Elohim subiu diante de Avraham. Ora, se não vejamos, antes estávamos aqui falando do Malayahu, não é? Que é o anjo de Elohim, o anjo da presença, não é? O anjo de Yahweh. Pois quando ele aparece, ele traz consigo uma imensa shalom, né? A sua Shekhinah, a sua presença, é o também conhecido como Malach Shekhinah, o anjo da presença, né? Então, por que a gente vê aqui a Elohut em plena Torá, a Elohut Gadol HaMashiach, a grande divindade do Messias, Yahushua, né? Que ele é Elohim, é Yahweh Elohim conosco, é Immanuel, amém? Então a gente vê aqui, olha, no Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 17, verso 22, e ele cessou de falar com ele, e Elohim subiu diante de Abraão. Ora, quem? Elohim subiu. Subiu por quê? Porque estava aqui embaixo, né? Aqui no Olam Eretz, né? No Olam Hazé, no mundo como nós conhecemos, né? E ascendeu ao Olam Rabá, né? Ao mundo espiritual, ao Malchut Hashamayim, ao reino dos céus. Amém? Subiu. É uma prova cabal, né? Que o Malach Yahu, né? É o próprio Elohim, na sua forma angelical, né? Aqui entre nós. Porque Elohim é espírito, é Ruach, né? O Avi HaKadosh meus amados Ahim, meus amados irmãos, o Avi HaKadosh é o Ruach HaKodesh, e o Ruach HaKodesh é o Avi HaKadosh, ou seja, o Pai, o Sagrado, é o Espírito Sagrado, e o Espírito Sagrado é o Pai, o Sagrado, né? Então,
a palavra Elohim também significa etimologicamente, né, espírito corporificado, entendeu? No livro, na Sefer, no Sefer Yahuhanan, né, o livro de João, na Brit Hadashah, na aliança consertada, nós vemos, né, é consertado porque foi carente de conserto. Né? O nosso povo quebrou a aliança com Elohim, então Elohim teve que fazer o conserto. Então observamos aqui, né, que Elohim se manifesta por ser um ser espiritual, é espírito, né? Elohim é espírito, Elohim é Ruach, né? Está escrito, né, nos Ketuvim. De duas formas ele se manifesta: na sua forma angelical, através do Malach Yahu, né, do anjo de Yahu, como já vimos, e na sua forma humana, né, quando ele esteve aqui conosco, né, na pessoa de Yahushua HaMashiach, amém? Immanuel, né? Yahu Elohim conosco, Yahu Elohim entre nós, o Malach HaMalachim, o anjo dos anjos, o Melech HaMelechim, o rei dos reis, o próprio rei, o Melech Haolam, o rei do universo, esteve pessoalmente aqui entre nós, meus amados Arim, meus amados irmãos. Esta é que é a grande verdade. Então, continuando, né, no Sefer Bereshit, livro de Gênesis 17, dos versos 23 ao verso 27, leiamos. E Abraham tomou Ismael, seu filho, né, seu Ben, e tudo que era nascido de sua beite, de sua casa, e todos que foram comprados com seu dinheiro, todo macho entre os homens da beite, Abraham, e executou ali a Brit Milá na carne do seu prepúcio. Então, no exato dia, no exato Yom, né, em que Elohim tinha falado com ele, e Abraham tinha 99 anos, né, quando ele executou a Brit Milá na carne do seu prepúcio. Amém? E Ismael, né, seu Ben, seu filho, tinha 13 anos quando ele executou a Brit Milá na carne do seu prepúcio. No mesmo Yom, no mesmo dia, Abraham executou a Brit Milá, vemos no verso 26, e Ismael ao seu filho também, né? E todos os homens de sua beite, de sua casa, nascidos na beite e comprador com dinheiro do Goi, né, do estrangeiro, do Ger, né, receberam a Brit Milá com ele, né? Então é um mandamento até hoje, meus amados Arim, meus amados irmãos, né? Até hoje, né, é um mandamento. Existe a Brit Halev, que é a aliança do coração, não é verdade? Essa nós temos que ter, mas também temos que ter e temos que executar ou fazer a Brit Milá, a circuncisão, meus amados Arim, meus amados irmãos. Esta é que é a grande verdade. Lembrando que hoje em Israel é o segundo Shabat 15 de Resvan, de 5777. No Brasil, quarta-feira, 16 do 11 do 16, de acordo com o Shabat lunar do calendário lunisolar de Elohim. Sela Elohim, sela eu com o teu Ruach HaKodesh. Tá ligado? Pois o que a Beit Israel ligar aqui no Olam Eretz está ligado no Olam Abá, né? No Malchut Hashamayim, Aleluiahu, o Kavod, o Rodu, o Tiferet, não é? Exaltado, magnificado, louvado e adorado seja Hashem Yahweh Elohim Sevaot, seja Hashem Yahweh Elohim dos exércitos. Amém? Então vamos aqui para a porção da Torá, não é? O Haftarah, Sefer Yeshayahu, 40:27 a 41:16, né? Que é o livro de Isaías, 40:27 a 41:16. Não é? Senão vamos dar alguns destaques. Elohim suscita Hagoel, né? O que é Hagoel? Né? É o libertador, né? Então leiamos o Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías, 41:4. Quem teceu e fez isto, chamando as gerações desde o princípio, eu Yahu, o primeiro e o último, eu sou este. Amém? O primeiro e o último. Mas por quê? Meus amados Arim, né? Meus amados irmãos, eu sou o primeiro e o último, Hashem, o primeiro e o último nome, porque vários nomes em Israel começam e terminam com a pronúncia Yahu, não é? O exemplo disto, o próprio Ben Elohim, filho de Elohim, Yahushua, né?
né? Yahushua, né? Yahu salva, Yahu salvador. O primeiro-ministro de Israel, né? Benjamin Netanyahu, né? Olha o nome do Eterno aí, né? Então, toda vez que a gente vê essa pronúncia, Yahu, está lá o nome, Yud, Rei, Vav, né? Que é o trigramatum, ou trigrama, né? São as 3 letras, uma vez que a quarta é a repetição da segunda. Yud, Rei, Vav, Rei, né? É o nome do Eterno. Então, Yud, Rei, Vav, Rei é a repetição da segunda letra do nome de Hashem, né? Então, na realidade, esta letra, o último rei, né, é muda, né? Porque representa o cordeiro, né, que morreu como cordeiro mudo, cordeiro Kadosh, Yahushua HaMashiach. Amém? E existem vários nomes, né? Yahudi, né, que significa judeu, né? Yahudim, plural. Yeshayahu, né, o livro, o Isaías, né? Yeshayahu, olha o nome do Eterno aí, né? Eliarro, né? Irmeiarro, né? Que é Jeremias, né? Enfim, vários e vários. Matitiarro, né? Que significa presente de Arro, né? Enfim, vários e vários nomes, né? Começam e terminam com o nome do Eterno. Esta é que é a grande verdade. Por isso que ele diz aqui que é o primeiro e o último, né? Segundo Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías 41:4. Quem teceu e fez isto, chamando as gerações desde o princípio, eu, Yahu, o primeiro e o último, eu sou este. Amém? Ele diz aqui, é bem claro em sua palavra, né? Então vamos para Sefer Yeshayahu, o livro de Isaías 40, versos 8 a 16. Se não leiamos. Mas tu, Israel, és meu Eved de Jacó, a quem eu escolhi, a zera de Abraham, meu Haver, tu a quem eu tomei dos confins da Eretz, e te chamei das partes mais longínquas dela, e te disse, tu és meu Eved, e eu te escolhi, e não te lançarei fora. Não temas, porque eu sou contigo. Não fiques desmaiado, porque eu sou o teu Elohim. Eu te fortalecerei. Amém? Sim, eu te ajudarei. Sim, eu te sustentarei com a mão direita de minha tzedakah, da minha justiça. Verso 11. Eis que todos aqueles que estiveram irados contra ti serão envergonhados e ficarão embaraçados. Eles se tornarão como nada, e os que se empenharem contra ti perecerão. Verso 12. Tu os buscarás e não os acharás. Destarte os que contenderem contigo, os que guerreiam contra ti serão como nada, e como uma coisa que se torna em nada. Porque eu, né, Yahu, teu Elohim, tomarei por tua mão direita, né, te dizendo, Alterer, eu te ajudarei. Alterer, eu te ajudarei. Não temas, verme de Jacó, e vós, homens de Israel. Eu vos ajuntarei, diz Yahu, e teu Redentor, o teu Goel, né? O teu Redentor, o teu Libertador, o Kadosh de Israel, o Kadosh a Israel. Eis que eu te farei um novo instrumento, um trilho afiado, tendo dentes, e tu trilharás as montanhas e as baterás aos poucos, e farás os outeiros como palha, e tu os abanarás, e o vento os levará, e o vendaval os dispersará, e tu terás alegria em Arro, e terás Tiferet no